E depois do Trump taxar o Brasil, quem mais saiu perdendo foi o Tarcísio. Acabou pra ele, minha gente. Esse cara aí, que é o presidenciável mais forte contra o Lula no ano que vem, tem sido o principal alvo justamente por ser um entreguista que coloca o grupo político ao qual ele faz parte acima dos interesses do próprio país e do estado que ele governa. Fala, meus amores, Josuel aqui. Antes de ir pro tema do vídeo, pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar um like no vídeo, ativar o sininho e se tiver a opção de hypar, dá essa forcinha aqui que é pro meu canal crescer, beleza? Desde que o Donald Trump anunciou taxação contra qualquer produto brasileiro, a gente tem visto uma máxima. Várias pessoas se uniram para defender a soberania do país e os bolsonaristas tentam criar uma narrativa de que isso é culpa do Lula, outros tentam passar a ideia de que isso é culpa do Estado brasileiro por estar processando o Bolsonaro. E o Tarcísio, ele foi nessa linha. Ele, que é governador do maior estado brasileiro e um estado que em 2022 se dividiu. Embora o Bolsonaro tenha ganho lá em 2022, a vitória dele foi bem mais apertada do que foi lá em 2018, quando ele venceu o Haddad. O Lula, ele conseguiu quase 45% dos votos. Logo, não é um estado que tem uma quantidade enorme de apoio ao Bolsonaro de maneira incondicional, como é o caso de estados como Santa Catarina. E a gente sabe também, né, que a vitória do Bolsonaro contra o Lula, ela se dá muito mais por uma rejeição ao Lula também. A gente tem que ter isso muito claro. O Lula, ele não é unanimidade entre os brasileiros. Então, em 2022, as pessoas, elas acabaram optando por escolher o Lula no Brasil inteiro, porque entenderam que o Bolsonaro fez um péssimo governo, um péssimo presidente. E em São Paulo a gente viu também esse movimento, né? Ele teve um abraço muito maior em 2018, quando chega 2022 já não é da mesma forma, embora ainda esse antipetismo tenha ajudado o Bolsonaro lá. O problema é que o Tarcísio nem de longe tem o carisma que o Bolsonaro tem. E quando eu falo carisma, não entenda por você gostar da pessoa, e sim por ele ser uma pessoa que tem um capital político muito grande. Mas ainda assim, o Tarcísio, ele precisa continuar agradando esse eleitor médio do estado de São Paulo, que não quer estar associado diretamente ao Bolsonaro. Mas esse comportamento dele de colocar a soberania brasileira abaixo da sua devoção ao Bolsonaro pode custar muito caro para ele. E a gente já está vendo isso acontecer. De longe, o estado mais afetado pelas taxas de Donald Trump é o estado de São Paulo. O estado de São Paulo é responsável por 34% de todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos. E mesmo quando eu vou para outros estados brasileiros, como é o caso do Rio de Janeiro, que é responsável por 20%, Minas Gerais, que é mais de 11%, até o estado do Espírito Santo, que mais de 7%, esses estados mandam muita commodity, manda muito petróleo, manda muito minério. E o estado de São Paulo é o estado que sai a maior parte dos produtos manufaturados para os Estados Unidos. Então a gente está falando de empregos especializados, né? Empresas que empregam muita gente, que pagam bons salários e que pode sair prejudicada com isso. A coisa, ela também não vai ser equânime em todos os municípios do estado de São Paulo. A gente vê de uma maneira muito clara que a capital, por exemplo, não vai sentir isso tão forte quanto outros municípios, como é o caso de São José dos Campos, Piracicaba, Ilhabela e principalmente o município de Gavião Peixoto, que é o município onde fica a fábrica da Embraer. Um município muito pequeno que tem na Embraer a sua principal fonte de renda. E nesse caso, é um município que pode sofrer demais. Então é justamente nesses municípios onde estão os eleitores que votaram no Tarcísio, já que o Tarcísio foi eleito com o voto do eleitor do interior de São Paulo, bem como o próprio Bolsonaro, já que o Lula ganhou na Grande São Paulo, são esses municípios que tendem a sofrer mais com a taxa do Donald Trump. E óbvio que você não vai chegar para os donos dessas empresas, esses produtores, e chegar para eles e dizer, olha, quer deixar de ter taxa? Leva a tua fábrica para os Estados Unidos. Não, porque ele sabe que atende a demanda nacional, né? Então você não tem como fazer essa movimentação, que foi a desculpinha que o Trump colocou lá na carta. Muito menos essa questão aí do processo do Bolsonaro. Até porque a gente tá vendo, o Trump tá taxando o mundo inteiro. Então, aqui ele usa uma desculpinha, em outro país ele vai usar uma outra desculpa. Então ninguém é doido, ninguém tá com o olho no rabo que não tá vendo isso que tá acontecendo. Daí é onde entra a questão de como o Tarcísio ele vai sair prejudicado disso. Porque é justamente dos municípios do interior que dependem dessas exportações para os Estados Unidos que vieram a maioria dos votos para elegê-lo. E é onde a gente tem que focar. A gente tem, a partir dessa semana,
de focar em algumas coisas. Essa semana agora a gente vai ter votação. Imposto de renda, a gente vai isentar quem ganha até R$5.000. A votação começa essa semana, não tem pra onde correr. Você aí, bolsominion, que tava torcendo contra isso, você perdeu. O texto ele até aumentou, né, de 7.000 para 7.350, para você ter que pagar a alíquota cheia, o que vai beneficiar ali mais algumas centenas de milhares de pessoas. Vai taxar quem ganha mais de 50 mil por mês em lucro, então não tem pra onde correr. Vocês perderam nisso. A gente tem que, nessa semana, continuar focando nisso. Focar nos problemas que são reais para o povo brasileiro, não a narrativa que os bolsominions estão querendo criar, que já caiu por terra. O próprio presidente da Câmara disse, não vai pautar anistia, porque não é disso que a gente está falando agora. A gente tem que tratar dos problemas reais do povo brasileiro. Então a gente vai ter essa semana, além da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, a PEC da segurança pública, e é onde entra Tarcísio de Freitas. Esse cara, ele é contra a PEC da segurança pública, enquanto o estado dele está mergulhado na violência, na falta de segurança. Eu já falei aqui, né, eu já fiz vídeo explicando isso, que São Paulo se agarra muito à taxa de homicídio baixa, enquanto todos os outros índices de segurança são terríveis, principalmente roubo, furto, sequestro, estupro, ou seja, crimes que afetam a população do cotidiano, porque a taxa de homicídio está muito mais ligada à guerra às drogas. Se você está em um estado que tem facções disputando território, o que é que vai acontecer? Você vai ter muito homicídio. Não estou querendo dizer que a morte dessa pessoa que está no tráfico ela vale menos do que a de outras pessoas, mas são pessoas que entram no mundo onde a expectativa de vida é baixíssima. Agora, você, cidadão comum do dia a dia, honesto, que sai na rua, é assaltado, você, mulher, que corre risco de ser violentada sexualmente, aí é um outro problema, aí é muito mais complicado. E nesse ponto, São Paulo não perde para nenhum estado brasileiro. E olha que às vezes vai estar ali em posição de muito destaque. Então, isso é uma coisa que a gente precisa levar a ferro e fogo. Mostrar para as pessoas que o estado de São Paulo não é um estado seguro e que a gente precisa do apoio do governador de São Paulo para a PEC da segurança pública. Se não do governador, pelo menos dos parlamentares de São Paulo. Por isso que a gente tem que focar nos parlamentares do Centrão. Essa galera que é eleita com o voto de quem vota no presidente Lula. E é por isso que eu falo que a gente que é da esquerda tem que falar mais da segurança pública. E não é com essa carinha assim muito intelectual não, porque a gente perde muito tempo querendo pagar intelectual. A gente tem que ser muito mais direto ao ponto. A gente tem que usar o senso comum ao nosso favor. Se a gente fizer esse trabalho de todo dia estar mostrando a realidade da falta de segurança em todos os estados brasileiros, principalmente nos governados pela direita, a gente primeiro vai se mostrar preocupado em reduzir os problemas causados pela falta de segurança, que é de extrema importância, e também a gente vai enfraquecer a narrativa que a direita tem, de que ela se preocupa com a segurança pública, que se ela entrar no poder fica tudo uma maravilha, quando na verdade não é. Esse discurso que basta votar em alguém da direita, que a coisa vai ficar maravilhosamente bem, não é verdade. E é uma galera que esconde a realidade na cara dura. Fica pagando aí de que nosso estado é seguro, aqui não tem violência, aqui o crime não compensa, quando na verdade a gente vê justamente o contrário. O estado de São Paulo, roubo, furto de celular, de veículo, é uma coisa absurda. A gente vai ver a mesma coisa no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Goiás, no Paraná, em Santa Catarina, tudo que é canto governado pela direita. O pessoal fala, pega da taxa de homicídio aqui dos estados do Nordeste, que são governados por governadores de centro-esquerda, e omitem que as maiores taxas de homicídio estão na região norte, justamente nos estados governados pela direita. Então assim, a gente perde muito tempo querendo pagar de intelectual e não utilizando o senso comum ao nosso favor. Existem momentos e momentos para a gente querer aprofundar um debate. Nessa questão de chamar a atenção do senso comum, não precisa ser um debate profundo. Tem que ser sensacionalista mesmo. Tem que ser sensacionalista. Primeiro você vai cooptar a pessoa, depois você politiza a pessoa. Então por isso que a gente tem que estar falando dessa coisa do dia a dia mesmo. Você pegar aí uma imagem no estado de São Paulo, câmera de segurança, gente roubando, gente furtando, a violência acontecendo e colocar a culpa no Tarcísio. E tem que colocar mesmo, porque essa galera faz a mesma coisa com a gente aqui na esquerda. E eles não têm moral para falar isso. E foco no deputado do Centrão. Principalmente você que é nordestino, a gente que está aqui no Nordeste, a gente tem esse poder. O presidente Lula recebeu muito voto aqui em 2022. A maioria dos deputados do Centrão que estão lá foram eleitos com votos do eleitor do presidente Lula.
principalmente aqui. E se a gente ficar no pé dessa galera, esquece o bolsonarista. Ninguém precisa deles pra nada. Inclusive, eu digo a você, se a gente continuar com o discurso de soberania, de defesa do Estado brasileiro, de defesa do povo brasileiro, cobrando esses deputados, a gente vai ter muito, mas muito sucesso. O bolsonarismo, ele vai ser uma nota de rodapé. A gente precisa estar sendo pautado por eles o tempo todo. A gente que tem que pautar o debate. A gente fez isso com a questão da taxação dos super ricos, a gente fez isso com a questão do fim da escala 6x1, a gente fez isso com a questão da PEC da segurança pública, e é isso que a gente tem que fazer a partir de agora. Esqueça o bolsonarista, ninguém precisa do voto do bolsonarista. O Lula foi eleito sem o voto dele. O que a gente precisa é focar em transformar esse lulista, essa pessoa que vota no Lula, em uma pessoa que vai votar em alguém de esquerda, inclusive alguém de esquerda que esteja muito mais comprometido com o Brasil do que muitos quadros da esquerda que já estão lá no poder há muito tempo e que não fazem um trabalho decente também. Então, renovar a esquerda é de extrema importância. E uma esquerda que seja combativa nas redes sociais. Então, a gente tem que dar chance para essa galera nova aí, que sabe se comunicar nas redes, também irem lá para a Câmara, como é o caso do sobrinho da Dilma, né, que é muito bom. Tá na hora de colocar o Renato Freitas lá em Brasília. A gente tem que colocar essa galera que é combativa nas redes sociais lá no Congresso Nacional, porque a gente não pode ficar perdendo o debate dentro das redes sociais, que se tornou muito, mas muito importante. Foco nos problemas reais do Brasil. Essa semana a pauta é a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, também a cobrança de imposto para quem ganha mais de 50 mil reais, 600 mil reais por ano, PEC da segurança pública e fim da escala 6x1. E defesa da soberania brasileira. Esquece essa galera aí. E se a gente focar nos deputados do Centrão e em estar cobrando os governadores que são da direita, a gente vai enfraquecer ainda mais o bolsonarismo e fortalecer a esquerda pro ano que vem. E agora eu quero saber de você, deixa seu comentário aqui. Você acha que o Tarcísio ele vai ficar enfraquecido depois dessa? Depois de colocar os interesses do povo paulista abaixo do interesse do Bolsonaro? Será que ele vai continuar sendo presidenciável pro ano que vem? Será que ele vai continuar sendo forte sequer para continuar no governo do estado de São Paulo? Se você concorda comigo, discorda de mim, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, beleza? Não deixa de se inscrever no canal, deixa um like no vídeo, ativa o sininho para receber notificações e também hypar o vídeo se tiver a opção para você que dá essa forcinha, beleza? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!